Oi, aqui é o Tourcast. Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam! Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast. E pela Infinity e Red Cars Turismo, meu nome é Samir e comida de boteco, ou você vai ou tá errado. Meu nome é Flávio, eu sou matemático colorista e nós não estamos num boteco. Ainda, né? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Eu sou a Krika, Cristina Schirmer, sou gerente do Comida de Boteco. Prazer em estar aqui. Seja bem-vindo. A gente queria muito fazer um podcast de evento. A gente não tinha, né, um evento específico. A gente até tá também seguindo até uma sugestão de um ouvinte nosso, que é o Fábio Murakami, lá do Japão. Inclusive mandou um abraço, teve um problema no Japão anteontem, mas teve terremoto lá, então a gente mandou uma solidarização aí. E a gente quer falar desse evento chamado Comida de Boteco com I, tá? Com I e com U e com U, exatamente. Boteco com U. Conta pra gente o que é o evento Comida de Boteco. Então, gente, o pessoal sempre pergunta: comida de boteco, ele é um evento, onde ele acontece, que dia que vai ser? Bom, o Comida de Boteco, ele não é um evento especificamente porque ele é um concurso, né? Então, em vez de ele acontecer apenas um dia ou um final de semana e num lugar específico, ele acontece durante 31 dias e acontece em vários bares da cidade simultaneamente, né? Então, como que acontece o concurso? A gente abre uma cidade, então a gente, quando São Paulo, vamos dizer que a gente está em São Paulo. Em São Paulo, a gente levou um ano selecionando uma base de 50 botecos que poderiam estar no concurso, queriam um perfil do Comida de Boteco para estar no Comida de Boteco. Depois que a gente formou essa base, a gente começa a convidar esses botecos para que eles entrem no concurso. E esses botecos, quando eles são convidados, eles têm que criar um petisco para participar do Comida de Boteco. E às vezes, quando você está entrando no primeiro ano, a primeira edição que a pessoa está entrando no concurso, ela pode até escolher do cardápio o petisco que é o carro-chefe dela, né? Como ela se consagrou, como ela fez a fama dela no bairro ou naquele bar. Então, vamos supor, o cara é conhecido como Rei do Joelho na cidade. Então, se ele entra primeiro ano no Comida de Boteco, como que ele não vai entrar com o joelho dele? Né? Porque ele acha que a chance dele ser campeão com o joelho, né, é grande. Então, no primeiro ano ele pode entrar com o que ele acha que é o grande carro-chefe da casa, mas a partir daí não. A partir daí ele começa a ter que todo ano criar um petisco novo para participar do concurso, porque o concurso ele foi criado com o intuito de resgatar a cozinha de raiz, né? Então, como que você fala de resgate de cozinha de raiz se todo ano os botecos que participam do concurso fazem a mesma coisa que eles já têm no cardápio? Então, você não estimula a culinária, você não estimula essa cozinha de raiz se você não faz com que os caras, né, criem coisas novas todo ano. E isso é bom pro público. Então, quem ganha com isso, né? Toda a cidade. O público ganha, porque todo ano ele sabe que ele vai ter 50 petiscos novos, no caso de São Paulo. Ele vai poder circular durante esses 31 dias pelos diversos botecos espalhados pela cidade. São Paulo tem uma característica muito interessante que a gente não consegue fazer em todas as cidades, mas como aqui é muito definido, né, por regiões, então você tem a Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e o centro bem definidos, a gente conseguiu
colocar cerca de 10 botecos em cada região. Então esse é um critério que a gente não deixa perder. Todo ano a gente tem pelo menos 10 botecos em cada região, para que as pessoas daquela região possam ter uma amostra, né, do comida de boteco naquela região. A gente sabe que São Paulo é difícil de deslocar, né, tem essa questão do trânsito, final de semana ok, mas durante a semana é complicado. Então as pessoas, elas têm que ir nesses botecos que estão concorrendo, que estão participando na cidade do comida de boteco. Chegando lá, ela vai ser abordada pelo garçom, assim a gente espera, que vai oferecer o petisco do comida de boteco. Então ele vai falar, ele vai estar todo decorado, com as bandeirolas. O boteco parece, né, parece até uma festa junina. A gente coloca as bandeirolas no boteco, a gente coloca uma placa na porta do boteco falando que ele é um boteco que está participando do comida de boteco. As mesas ficam todas decoradas com jogo americano. A gente coloca os mini guias nas mesas para indicar quais são os botecos que estão participando na cidade, para que eles possam circular na cidade. Até trouxe um mini guia aqui para vocês de presente. A gente também fala o boteco aí, depois que ele oferece o petisco, o que ele tem, o cara, né, come o petisco, as pessoas comem o petisco e no final elas recebem uma cédula de votação. E aí elas vão votar naquele petisco que está concorrendo ao comida de boteco e vão votar em mais 3 quesitos, que é o atendimento, a higiene e a temperatura da bebida. Cada um desses quesitos vale 10%, tem um peso de 10% da nota, e o petisco, que é o principal ingrediente, tem 70% do peso da nota. Essa cédula é colocada numa urna, dentro que fica no bar. Essa urna é lacrada, ninguém tem acesso a esses votos, apenas a Vox Populi, que é o Instituto de Pesquisa e Opinião, que faz a apuração dos votos pra gente. E aí a Vox Populi toda semana recolhe esses votos, manda pra Belo Horizonte, que é a central dela, apura esses votos e ao final do mês de maio, o concurso vai de 14 de abril ao 15 de abril esse ano, a 15 de maio, e que depois do concurso a gente passa uns 20 dias, a gente faz as festas de premiação em cada cidade. Então a festa de premiação em São Paulo vai acontecer 24 de maio, e aí sim, nessa festa a gente vai anunciar os 5 primeiros lugares do Comida de Boteco e o grande campeão de São Paulo. Você falou que vocês demoraram um ano para escolher os bares, para escolher o perfil. E qual que é o perfil que o Comida de Boteco procura para poder participar? Boa pergunta. Essa é a parte mais difícil. Todo mundo acha que a parte mais difícil do nosso trabalho é realizar o Comida de Boteco, é o mês do concurso. Só que... É o contrário. É o ano todo de preparação que é o mais difícil, né? E as pessoas sempre me perguntam, o que você faz quando acaba o Comida de Boteco? A gente começa o outro, né? Exatamente. Porque o Comida de Boteco, ele não é só um concurso, ele se tornou uma empresa. A empresa chama Comida de Boteco e a gente não faz absolutamente mais nada além do Comida de Boteco. Então a gente não faz eventos, a gente não faz outras coisas, a gente só faz o Comida de Boteco. Então o Comida de Boteco, ele tem um critério desde o início, que é resgatar a cozinha de raiz de pequenas famílias. Eu vou contar a história do Comida, como que ele nasce. Ele nasce dentro de uma rádio super segmentada que chamava pro público AB em Belo Horizonte, chamada Rádio Gerais, não existe mais, todo mundo morre de saudade da Rádio Gerais. E ele começa dentro da rádio, tinha um programa de gastronomia. E nesse programa de gastronomia, que foi o primeiro programa de gastronomia que existiu nesse formato, né, dentro de uma rádio, se falava de várias coisas, inclusive histórias da gastronomia, não só receitas. Não se falava de receitas. E aí surge então a ideia de fazer um concurso em Belo Horizonte, porque foi identificado, né, a pessoa que fazia Eduardo Maia, que era um grande chefe em Belo Horizonte, ele tinha essa proposta de fazer esse concurso que lhe resgatasse aos bares, né, assim, as pequenas famílias onde se cozinhava tinha uma cozinha de raiz, tinha a verdadeira cozinha mineira que estava se perdendo em Belo Horizonte. Ele traz essa ideia para a rádio, e aí a Maria Olália, que é uma das sócias do Comida hoje, era gerente da rádio, gerente de marketing. E aí ela formata o concurso, faz a ideia, cria o nome, dá o nome. Mas nessa época já era boteco? Isso nós estamos falando de 16 anos atrás, 1999. Nem tinha podcast no Brasil. E aí nessa época, a gente em Belo Horizonte falava a palavra boteco, mas ainda era pejorativo o boteco. O boteco era um lugar onde só se ia cachaceiro, pinguço, pra tomar cachaça. Então a gente falava assim carinhosamente, lugar pé sujo,
sujo, né? O sujo. Mosca preta. Exatamente. E aí, a gente identificava que esses lugares eram administrados por famílias e que se tinha uma boa comida, mesmo que não tivesse um cardápio variado, extenso, mas tinha assim, era conhecido como o melhor fígado da cidade, o melhor joelho, a melhor galinhada, né? O melhor, sei lá, moela, né? E aí, mineiro gosta dessas coisas light. E esses estabelecimentos onde a família estava por trás e às vezes não estava dando conta, até não era nem reconhecido pelo público, porque ficavam em lugares escondidos, estavam sendo também engolidos pelas redes, pelas franquias, pelos grandes bares que estavam surgindo naquela época, grandes e modernos e com uma gestão empresarial, uma coisa bacana. E aí esses pequenos estabelecimentos estavam passando por dificuldades e essa comida também já não era mais encontrada nos bares. A gente na época chamava barzinho, né? Nos barzinhos da época que tinham música bacana e tal. E eu se encontrava nesses bares mais sofisticados, mais modernos, mais bacanas, que as pessoas iam com frequência, que a comida era sempre a mesma, né? Você não tinha um cardápio de comida tradicional de raiz. Você tinha, assim, filé com fritas, né? Uma linguiça, uma mandioca, e era sempre engessado o cardápio. Então, como você resgatar a comida de uma cidade, de uma cultura de um povo, e voltar, né? E trazer isso de novo pra dentro do bar, né? Então, nasce dentro dos lugares onde tem cozinha de raiz. Não nasce aonde tem um lugar, uma gestão empresarial prazo, uma rede, uma franquia, tal, porque ali não tinha o cozinheiro de raiz, ali não tinha o cozinheiro que aprendeu com a avó. E trouxe isso enraigado, né? Não tava ali a cozinha nossa. Então a gente vai buscar aonde estão essas pequenas famílias que tem ainda por trás essa tradição da cozinha da avó, da bisavó, que aprendeu a cozinhar com as gerações passadas da família. E assim nasce a história. No primeiro ano foi um sucesso o projeto, e aí no segundo ano a audiência no mês do concurso foi a mesma audiência do ano da rádio, só no mês do concurso. Nasceu com 10 botecos pequenininhos e depois foi aumentando para 15, 20, até chegar em 31, que eram 31 dias. Nasceu assim, 31 dias, 31 botecos, um boteco para cada dia no mês. Vixe, cara, ia morrer total de comer. Foi crescendo de tal forma. E aí chegou um tempo que em 2004 a rádio foi vendida e aí o dono da rádio falou, olha, tira o projeto da rádio, o concurso da rádio, abre a empresa de vocês e toca o concurso pra ele, que ele não morra. Porque ele já tinha 4 anos, já era um sucesso em Belo Horizonte. Pô, o cara é um visionário total. E aí ele deu pra, olha, pode levar o projeto, pode levar o concurso, vocês criaram, e assim nasce a empresa Comida de Boteco. E a Maria Eulália foi uma das fundadoras, está no Comida até hoje. E aí ela tem muito orgulho, assim, porque ela viu o filho nascer, né? E o filho hoje virou adolescente, tem 16 anos, né? E aí nesse processo todo de Comida de Boteco crescer e sucesso, as pessoas ligando pro Comida, e começou-se as pessoas, a prefeituras, outras cidades ligarem pro Comida. Primeiro começaram os plágios, né? As pessoas querendo copiar e fazer coisas iguais em outras cidades. Só que é difícil fazer uma coisa como essa. Então as pessoas começaram a pedir pra gente levar o Comida de Boteco pra outras cidades. Então todo mês... Porque desenvolvendo todo um trabalho todo mês também. tinha uma prefeitura pedindo para que Comida de Boteco fosse pra cidade deles. Então primeiro nasce como pilotos em cidades do interior de Minas, então a gente vai levando pro interior de Minas, vai fazendo pilotos, mas ainda não tinha uma coisa consistente de continuidade, porque como era uma coisa que as prefeituras pediam, se mudava o governo, matava o projeto. E nessa história toda, em 2005, a palavra boteco já começou a ter uma outra pegada, né? Porque aí já não era mais um lugar onde só bebia cachaça, era um lugar onde se comia uma comida boa de raiz, feita pela família. E aí as pessoas começam a dar outro... O Comida, ele começa a fazer um movimento em Belo Horizonte de levar mulheres e famílias pra dentro dos bares, dos botecos, que não acontecia. Em 2000, nós estamos falando, né, lugares que eram pejorativos, que as mulheres não iam. Era pejorativo pra homem, né, pra mulher, então. Pra família, e levar filho. Então, isso começa a movimentar o setor da economia como um todo. Em 2004, 2005, se eu não me engano, o Guia 4 Rodas inclui a categoria boteco, no guia que não tinha, e vem fazendo uma homenagem ao Comida de Boteco, por ter sido pioneiro e tá trazendo essa visão diferenciada que ninguém até então olhava pra isso. E aí vai mudando, né? E aí começa a ficar cool a palavra boteco. Já não é mais pejorativo, é legal você ter um boteco, é legal você tomar uma no boteco com os amigos, porque as pessoas começam a entender que você vai comer uma comida boa, por um preço justo e informalmente. Você pode até de chinelo, que tá tudo ok. Mas você não tem frescura, né?
né? E tem uma entende. indumentária, né, pra você. Não vai ser discriminado se você não chegar de bermuda. Exatamente, né? todo mundo, e cabe todo mundo. Você pode ir de terno, né? Você Como pode ir de também vestido de casamento, como você pode ir de chinelo ou biquíni, tá tudo certo. Democrático, É né? super, é o lugar mais democrático que existe no Brasil hoje, é o boteco, é o nosso ícone, né? E aí essa história do boteco, ela vai desenvolvendo, porque o que acontece? As pessoas entendem que boteco, e aí a comida de boteco, ele teve essa importância pra mostrar que boteco tem alma. Qual é a diferença de um bar, de um barzinho, né, de um restaurante para um boteco? O boteco tem alma. É um pouco o que é a cantina na Itália, o que é o pub na Inglaterra, o que é o bistrô na França. Ele tem a alma, e a alma é o dono. Então a grande diferença é que se você vai num boteco onde a família tá atrás, onde o dono tá ali o tempo todo, ele abre o boteco, ele que faz compra, ele que gerencia, se a cozinheira falta, ele vai pra cozinha, né? Ele atende mesa quando o garçom falta, não é isso? O dono faz tudo. E ele tá lá o tempo todo. Então você vai beber naquele boteco porque você gosta do dono. Você se identifica com o dono. Até pode ter um garçom. Se o garçom tiver 20 anos de casa, também você vai por causa do garçom que tá lá 20 anos. Então você começa a ter uma relação de identidade e o boteco passa a ser a extensão da sua casa. Então você cria ali uma família. E vários bares, aqui inclusive em São Paulo nós temos vários bares com mais de 50 anos. Amigo Gianotti, Bar de Vidro, todos participam do Comida de Boteco, Bar do Mané no Mercado Central. Esses bares que já têm mais de 50 anos, eles ainda por cima, assim, já estão na terceira geração dos clientes deles, né? Então muitos clientes se conheceram no bar deles, casaram, já levam os filhos e os filhos já levam os netos, né? Tem toda essa tradição, e a gente não sabe, é uma história. Tanto os clientes quanto o bar também já tá na terceira geração da família. Então começou com o pai, que já passou pro filho, já tá no neto, que tá lá trabalhando no bar. Então isso é muito legal, porque a gente não tinha noção disso, né? Lá atrás, quando começou toda essa história, do tanto que se impactava nas famílias e como que essa relação era no boteco. Que é a fonte de renda, né? Sustento da família. Exatamente. E tem uma coisa que o Comida resgatou, e é muito importante falar, que aí, por isso, assim, o perfil do bar do Comida é o perfil onde essas famílias, onde o dono tá por trás do negócio, onde você encontra alma. A identidade do bar é o cara. Se você for num bar que é uma rede, uma franquia, o cara não fica lá. Você não tem uma pessoa com quem você vai e se identifica no bar. Ele tem um acionista, né? Ele tem várias pessoas lá. Ele tem um padrão pra seguir, não é? Exatamente. Uma coisa, né? Então isso não entra no Comida, a gente não coloca bar que tem franquia. E o bar dele pode, o dono que tá entrando no Comida de Boteco com o bar dele, ele pode ter no máximo um segundo. Um segundo, mesmo assim, ele tem que ficar naquele que participa do Comidas. O segundo pode até estar no nome dele, ele ser sócio, mas ele fica naquele bar que ele tá no Comida. Se ele abrir um terceiro, ele tem que sair do Comida. Porque a ideia do Comida é desenvolver e ajudar esses pequenos estabelecimentos familiares a se desenvolver como negócio e a crescerem. A partir do momento que isso acontece, ele não precisa mais estar no Comida e não precisa mais da ajuda. Já desenvolveu, então ele pode ir, já cumpriu a missão. Então a gente fala, nossa missão é transformar vidas através da cozinha de raiz. Essa é a missão do Comida. Então a gente está falando de uma transformação socioeconômica que acontece nesses estabelecimentos com o tempo, não é milagre. Me inscrevi no Comida de Boteco. Vou ser sucesso, Até acontece em alguns casos, a gente tem várias histórias de um ano de transformação. Assim, às vezes a pessoa foi campeã, em um ano a vida dela mudou, porque ela não era nem conhecida na cidade, e quando ela foi campeã, ela passa a ser bombardeada pela mídia e pelas pessoas. Todo mundo quer ir lá conhecer o campeão. Óbvio que em um ano a vida dela vai dar um salto. Mas mesmo quem não é campeão e quem não teve essa transformação bombástica em um ano, ela tem uma transformação gradativa ano após ano enquanto ela tá participando do Comida, porque é uma evolução. Se você faz bem feito o seu trabalho, se você, né, aproveita não só o mês do Comida, mas o mês do Comida ele é uma vitrine, né? Então o cara ali ele tem que dar o melhor dele para que ele traga outras pessoas para depois do Comida, que as pessoas queiram voltar pós Comida de Boteco e queiram levar outras pessoas para conhecê-lo. Então, a gente fala que é uma filosofia, na verdade. O bar, né? ele tem que se empenhar, porque são só 31 dias só para ele se mostrar, mas ele tem o resto do ano para trabalhar. É igual Comida de Boteco, né? Que terminou a comida e ainda tem um ano inteiro. A gente começa outro. E o que a gente mais bacana a gente vê que a gente tá resgatando é que como esse negócio boteco, até um pouco tempo atrás, 10 anos atrás, era pejorativo, os filhos não queriam dar continuidade no negócio do pai. Nem o pai queria. O pai queria que o filho fizesse qualquer coisa, menos tocar o bar, né? Queria que ele fosse médico, advogado, doutor, né? E então, muitas das vezes, os bares estavam já com 50 anos, mas na hora que o pai morresse, o bar ia morrer. Ou alguém ia chegar e ia comprar, que já aconteceu em várias, né, cidades, bares tradicionais, que já estão há 60 anos, 70 anos, mas já estão na terceira pessoa
pessoa, né, terceira gestão, já foi vendido, comprado, mantém o nome, mantém a fachada, mas já não é o primeiro dono, né, o original. Porque as pessoas morrem, os donos morrem e não tem sucessores da família que queiram continuar na história da família. Por quê? Porque ou tinham vergonha, porque não dava dinheiro, né, por vários motivos. E hoje não. Hoje a gente tá vendo que muitos dos botecos hoje falam, você resgatou, o Comida de Boteco ajudou a resgatar a autoestima. A minha autoestima, a autoestima do meu bar, a autoestima da minha família. Hoje a gente tem orgulho de ser dono de boteco. E aí os filhos já começam a ver isso, os netos também já querem. E como a gente ajudou a melhorar esse setor da economia, eles começam a ter um faturamento melhor, um crescimento maior, claro que os filhos falam, olha, ok, eu posso viver desse negócio. Então cria-se uma nova esperança e se desenvolve um setor da economia diferente. Então tudo isso que a gente está falando aqui, né, desde o que é o concurso até a historinha como tudo começou, para falar que o Comida hoje, apesar de ser o maior concurso de cozinha de raiz do Brasil e do mundo, não existe nada igual no mundo, a gente também é um projeto quase que social, né, porque nós estamos falando de uma transformação socioeconômica que acontece nesses bares e nesse setor da economia. Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player. E você falou assim, cresceu muito. E onde que o Comida de Boteco tá agora? Começou em Minas Gerais, exatamente, né? Que você falou, em Belo Horizonte. A gente viu o site, tem 20 cidades. Você decorou todas as cidades já? Decorei. A gente começou a expansão em 2008, quando a gente fez uma pesquisa para decidir se a gente ia expandir e para onde expandir. Então em 2008 ainda tava em Minas. Tava só em Minas. Só em Belo Horizonte. Tinha sido feito algumas edições em algumas cidades do interior, mas sem constância. E aí em 2008 a gente decidiu, ok, vamos fazer a expansão, vamos ver para onde começar, e tinha muito a ver também com o eixo da gastronomia brasileira, né? Por onde passava a nossa gastronomia, a história da nossa gastronomia, para onde a gente tinha que buscar essa diversidade cultural para falar de cozinha de raiz. Então a gente primeiro decidiu que a gente ia pegar o eixo ali da culinária dos bandeirantes, né? O eixo. E aí a gente começou então Belo Horizonte, a gente fez Rio e a gente foi até Goiânia. E aí a gente subiu para Bahia, terminou na Bahia, Salvador. Então a gente decidiu que a gente ia pegar ali, né, a questão da rota dos tropeiros, tá? Um pouco essa questão da comida ali dos bandeirantes, que tem uma rota bem parecida a Goiás, muito parecida com a comida de Minas. Rio, que é onde nasce, né, o botequim, na verdade, porque o boteco, ele nasce do botequim, daquela questão dos armazéns cariocas, lá atrás, né, no início da nossa colonização, que era onde fazia as trocas, né, de café, né, e a troca de produtos, as pessoas iam comprar o arroz, o feijão, o café principalmente, mas as pessoas ali começam a tomar cachaçinha. Então ali as pessoas iam fazer, aí a cachaçinha começa a tomar, então dá uma linguicinha pra tirar o gosto da cachaça, daí nasce a palavra tira gosto, né? Tira gosto é pra tirar o gosto, tira o gosto da cachaça pra você voltar pra casa, né? Então ali nasce nesses armazéns, né? E aí nasce o botequim. Então o Rio obviamente tinha que ser uma das primeiras cidades a receber a expansão, a começar a comida, né? A expansão da comida. E Salvador, obviamente, pela questão da culinária também, que era incrível. Bem particular. Né? É bem uma afro, né? Uma culinária afro, que é onde nasce a nossa história, né? Também na nossa colonização na Bahia. Então a gente decidiu fazer esse eixo primeiro e depois vieram as outras expansões. Então a gente foi primeiro Goiânia, Salvador e Rio de Janeiro. Depois a gente decidiu estar interior de Minas, que aí sim a gente queria fechar pegando uma cidade que fosse representativa de cada região de Minas, que a gente nasceu em Minas. E Minas é muito grande e assim, o norte de Minas já é Bahia praticamente, né? O sul de Minas já é quase São Paulo, o triângulo já é Goiás, né? E aí o sudeste de Minas já tá no Rio, pé no Rio, Juiz de Fora já tá praticamente no Rio. Então, e a gente praias do Rio que o digam, né? Exatamente. E aí a gente pegou então Juiz de Fora, representando essa região da Zona da Mata. A gente pegou Poços de Caldas, representando o sul de Minas. A gente fez Uberlândia, representando o Triângulo Mineiro. A gente fez Montes Claros, Moque, que a gente chama carinhosamente chamado como Moque, representando o norte de Minas, e a região do Vale do Aço, no centro, que
tá ali numa região também muito importante e tal. E assim a gente fecha Minas com essas cidades, a gente até hoje faz essas cidades. Depois a gente veio pro interior de São Paulo, porque a gente falou, antes de entrar em São Paulo, vamos testar as principais cidades do interior de São Paulo, que tem um potencial também para boteco. Sempre pensando quais eram as cidades que tinham vocação de boteco. Né? Exatamente, vocação botequeira. E aí a gente abriu Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Tudo isso em 2010. Em 2011 a gente falou, bom, agora a gente precisa ir pro norte, né? Porque a gente precisa pegar essa cultura indígena, né? Essa culinária que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui no Sudeste. E aí fizemos, então, em 2011, a gente abriu Manaus e Belém. E aí a gente fez uma expansão também, mais uma cidade no Nordeste, que a gente só tinha Salvador no Nordeste. E abrimos Fortaleza, que também é uma comida diferente da baiana. É uma comida muito sertaneja. O sertão é diferente, né? Então você tá falando de carne de bode, nós estamos falando do feijão de corda, nós estamos falando de um outro tipo de comida. Tem frutos do mar, porque o Fortaleza tá, não é, no litoral, mas é uma comida muito sertaneja. Muito diferente também. Que não só a comida, mas o tempero também se combina de uma forma muito diferente, né? É muito diferente. Então ali a gente já tava numa variedade, a gente quando vai pra cima, pro norte ali, nordeste, a gente já muda totalmente tudo que a gente vinha tendo no comida e acompanhando de sabores e de tradição culinária. E a gente sempre falava, o comida de boteco tá expandindo, mas a gente não quer ser o comida de boteco de Belo Horizonte e Manaus. A gente quer ser o comida de boteco de Manaus. A gente é o comida de boteco de Belém. Não tem nenhuma relação e não pode ter essa identidade com Belo Horizonte, não pode ser igual. Senão você não resgata a raiz do boteco. Não, você não resgata a cozinha de raiz daquela região. E esse é o grande desafio, ainda porque você abrir um comida de boteco numa cidade como Manaus e Belém, que nunca ouviu falar do comida de boteco em Belo Horizonte, porque a gente estava começando a expansão, mas chegava lá e falava assim, a gente tá fazendo um concurso de comida de boteco. Oi? Não, a gente queria te convidar pra participar. Quero não. As pessoas não querem participar. Então, é isso que eu ia perguntar, porque o Comida de Boteco que você acabou de contar, nasceu de uma rádio famosa, tal, e como que foi a recepção nessas outras cidades? Você tem que fazer uma quebra de cultura, né? Porque de repente, é o que você falou, você chega lá, quero Comida de Boteco. Cara, deixa eu trabalhar, eu quero fazer isso. Não, e eles achavam, porque assim, quando a gente chega numa cidade pra começar uma base de boteco, a gente leva um ano pesquisando aquela cidade, visitando os bares que tem perfil, ver se tem perfil, se não tem, se é familiar. Aí chega lá, descobre, sei lá, pra tirar uma base, essas cidades que a gente abriu depois, a gente abriu com 20 botecos só. De 15 a 20 botecos pra começar. Mas 20 que já estavam inscritos ou os 20 que vocês escolheram? Não, a gente foi procurar, a gente decidiu, olha, vamos uma cidade nova, tem que abrir com 15 a 20 botecos pra poder fazer sentido. Pra gente testar, não vamos com 50 igual São Paulo. Só São Paulo que a gente sabia que cabia 50 botecos, porque... né? Todo superlativo. A população de São Paulo, e a gente tinha já uma caminhada, porque quando a gente abriu, só depois que a gente abriu o norte, Fortaleza, Manaus, Belém, é que a gente veio em 2012 pra São Paulo. Então São Paulo já tinha uma caminhada de comida de boteco quando São Paulo foi aberto, já tinha uma força, já tinha gerado conhecimento no Brasil todo. Então quando a gente chega nos bares, mesmo assim São Paulo foi difícil de abrir. Porque é isso, uma desconfiança, quanto mais você sobe pro Nordeste, mais rola essa desconfiança, porque mais distante da realidade deles era essa coisa do comida aqui no Sul. Aqui já era famoso. Em São Paulo as pessoas já tinham ouvido falar do comida de boteco em Belo Horizonte, mas em Manaus e Belém jamais. Então você vai pra e assim, lá nós temos botecos no Rio, você tem que pegar barco pra ir, você não chega de carro. Então você chega num boteco no meio do Rio, e aí você fala com ele, convida ele pra participar, e até você explicar pra ele o que é o comida de boteco, ele, agora é só ouvir o podcast que ele já sabe o que é. Aí eu já vou com ele e dizer, escuta isso aqui, aí você não sabe, daqui a pouco eu volto. Fica uma hora ouvindo. E aí a gente tinha essa dificuldade, né, de explicar pro cara, e ele falava assim, mas eu não vou pagar nada pra entrar, porque ainda tem isso, comida não cobra dos botecos pra eles participarem, a gente convida os caras pra participarem, mas eles não se inscrevem, não existe um lugar que eu me inscrevo, pago uma taxa de inscrição e tô dentro. Você tem que realmente passar pelo critério de seleção nosso, que é isso que faz com que o projeto seja sério e não tenha morrido ao longo desses anos. O critério é nosso. O bar não se inscreve. Então, se o bar não tiver o perfil, se ele não tiver dentro das regras, se ele não tiver realmente cumprindo os regulamentos do concurso, eu posso tirar o cara, eu posso desclassificar, pra ele não atrapalhar. Não perde a característica do porque ele não tá... Então, existe uma relação comercial, eles sabem que eles são convidados, e a única coisa que eles têm que fazer é criar um petisco, né, e participar cumprindo algumas regras pra o negócio também não desgringolar. E aí, esses caras, quando são convidados, a gente fala que eles não vão pagar nada, e vão participar disso tudo, e vão ganhar tudo, e lá não existe nada de graça. Um dia essa conta vai chegar. E a gente tá há 9 anos no Rio, e esse ano a gente tava lançando comida de boteco lá, e alguém contou essa história, né, que quando ele entrou,
ele não acreditava, ele fala assim, um dia essa conta vai chegar. Um boteco novo no Rio. E ela foi convidada ano passado. Até hoje, depois de 9 anos, ela ainda acreditava que ela não tava, que esse negócio não... Que ainda tinha ainda tinha uma picaretagem, mesmo comida existindo há 9 anos no Rio. E ela deu um depoimento essa semana falando exatamente isso. Um depoimento muito emocionado pra imprensa, um lançamento pra imprensa. Ela chorou até, falando que ela até final do ano, ela ficou 6 meses desconfiando e acreditando que aquilo ali ainda tinha uma pegadinha. E que só depois, quando ela começou a entender, aí nas reuniões, as pessoas, como os botecos começaram a falar com ela, contar pra ela a história deles, e ela começou a ver o apoio que ela estava recebendo do comida, e ela passou por uma dificuldade financeira muito grande, que ela quase fechou as portas, e nós atuamos juntos, ajudamos. Os botecos do Comida do Rio de Janeiro começaram a ajudá-la, inclusive até emprestaram dinheiro pra ela comprar insumo, pra ela não falir, pra ela chegar até o comida. Então, assim, quando ela começou a chorar, porque ela falou assim, eu só estou aqui hoje porque fulano dos donos de boteco do Rio me emprestaram dinheiro pra estar aqui, porque eu não tinha dinheiro pra estar aqui hoje, pra comprar o petisco, os insumos pra fazer o petisco. Então, assim, quando você conta essas histórias, parece história de pescador, né? Mentira. Mas os caras, quando são convidados pela primeira vez, até eles entenderem que isso é real e chegarem lá, eles precisam dar um salto no escuro. No primeiro ano da cidade, que a pessoa nunca ouviu falar, então a gente fica meio que 6 meses conversando com o cara, né? Por favor, lê o regulamento, não, me dá uma chance. Aí eles entram, né? Estão desconfiados, mas o primeiro ano é sempre muito estranho pra eles. Aí depois não, eles vão vendo que, é verdade, é sério, nossa, realmente, a Vox Populi que apura, eles não sabem do resultado. Nossa, é mesmo, é tudo sigiloso. Não, é mesmo. Então, assim, eles não são amigos do outro bar. No primeiro ano, né, rola uns estresse na cidade, do tipo assim, o cara é muito famoso na cidade. Então, óbvio que ele tem certeza que ele vai ser o campeão da cidade, porque ele já é famosinho na cidade, ele já tem, né, já sobe no pedestal, já. Né? E aí quando vai para uma comida de boteco, só que quem que elege? Nós temos 50% do público que vota nos bares, e eles põem a cédula de votação na urna, mas a gente tem um corpo de jurado também, de 50% da nota vem de um corpo de jurados que nós treinamos, e eles vão pros bares e mandam esse voto pra Vox Populi direto, não põe na urna. Que é um critério mais técnico, mais né, técnico, e eles são mais exigentes. Então o cara tem 50% de chance com o público dele, que ele pode fazer até boca de urna, né, se ele quiser. Vota aí, pega aí. Vota, porque os clientes são condescendentes e vão dar 10. Sim, eles querem que o bar que eles vão seja bom, né? Eles querem que o meu bar, né, igual time de futebol, eles querem que o bar da minha rua tem que ser campeão. Bar da minha região, da Taquara, da Zona Leste, eu quero que a ZL ganhe, eu quero que a Zona Norte ganhe. Olha a ZL em peso ouvindo isso aqui. Eles têm ganhado, né? Nos últimos anos a ZL tá ganhando um peso aqui no São Paulo. 2013, 2014, foi tudo o pessoal da Zona Leste. Ano passado foi Zona Norte. Então, assim, tô vendo que a galera aqui é da Zona Norte. Então, quando eles têm esse público que vai no bar deles, é óbvio que o público deles vai sempre torcer e votar bem. O que o Comida de Boteco faz e que eles não contam? É que eles recebem um público de fora, que não frequenta o bar deles. Porque o Comida começa a levar o público que não frequenta aquela região pra conhecer aquela região. Isso que é o legal. Quem é amante de boteco, né, fala assim, poxa, tem um boteco, se esse boteco for tão bom quanto o que eu já vi, eu moro na Zona Sul, vou lá na Zona Norte, vou, né? O que esse boteco tem de diferente? Porque o que o Comida começa a fazer é um circuito gastronômico na cidade e faz com que as pessoas redescubram a sua cidade, que até então elas estavam só limitadas àquela região, né? E é muito comum as pessoas ficarem presas aonde moram, não saírem de onde moram, ou naquela região que já é mais famosa como ter bares e restaurantes. E o Comida, ele vem, tem uma jornalista uma vez em Salvador, que numa entrevista falou assim comigo, é um absurdo esses mineiros virem aqui na nossa cidade mostrar pra gente a nossa cidade de novo. Redescobrir Salvador e mostrar pra gente a nossa cidade que a gente não sabe, não conhecia. E você vai esquecendo. Mas sabe que isso se conecta muito? A gente fez um podcast sobre experiência cervejeira e o mestre cervejeiro Jaime, então um abraço, ele falou o seguinte, a diferença da pessoa culta para bebidas e a pessoa não culta. Eu falei, não, qual que é a diferença? A pessoa culta para bebidas, ela não é fiel. Ela tá sempre disposta a experimentar uma coisa diferente. E a pessoa inculta, ela é fiel. Ela só toma sempre aquela mesma coisa. Exatamente. E o Comida de Boteco vem mostrar isso daí, né? Olha quantas pessoas cultas abertas a novas experiências. E quantas pessoas têm também, às vezes, preconceito de determinada região ou medo, né? De determinada região por insegurança. Então, em cidades onde a gente levou comida pra periferia, como Salvador, como Recife, eu nem terminei de falar as outras cidades, né? Mas as outras cidades são Recife, que abriu ano passado. Recife, Brasília, abriram ano passado. E aí a gente abriu o Sul, que faltava, que é Curitiba e Porto Alegre. Então, quando a gente vai
vai pra periferia de cidades como essas, né, que até então as pessoas não têm o hábito de frequentar periferia, nem de subir no morro, né, no Rio de Janeiro, pra ir num boteco, né, o comida faz o quê? Ok, se o comida tá falando que lá é bom, vamos. Exatamente. Vamos subir o morro. A curiosidade é maior do que o medo, do que o preconceito. Porque o comida hoje virou um selo de qualidade. Então ele chancela aquele bar como sendo um bar que você pode tranquilamente que ter uma família, ter uma comida boa e que o ambiente é bom. Então isso é uma coisa que as pessoas aprenderam já, quem acompanha comida. Se o cara tem o selo do comida é porque o cara é bom, vamos lá. E como que eu descobri? Olha pra você ver como que as coisas são, né? Eu lá em Belém dando uma entrevista pra TV, né, liberal de lá, no mercado do peixe. Mercado Ver o Peso. Ver o Peso. E tô lá me preparando pra entrar num programa que eles têm sábado na hora do almoço, que chama É do Pará, ao vivo e tal. Tô lá preparando. Passa um casal de fora, de Belém. Acho que eles eram mineiros e eles não viram, mas com a camiseta eles passaram e viram a placa do Comida de Boteca, as bandeirolas, o boteco comida tava começando. Aí ele falou assim com a mulher: nossa, vamos comer aqui, porque se esse cara é do Comida de Boteca, a comida dele é boa. A gente sabe que a comida é boa. Vamos sentar aqui e vamos selo, comer. Né? É um selo. Aí eu ouvi isso, eu comecei a rir. Aí eu fui lá falar com ele: vocês são de onde? De Belo Horizonte. Eu falei: tá explicado. Então é por isso. Onde nasceu o Aí não vale. Mas aí, como que alguém, né, ia descobrir isso em Belém? Porque então você começa a trazer o turismo também pra aqueles bares. Então, quando você tá na cidade, você não sabe aonde ir, você entra no site do Comida de Boteco, você pega a lista dos bares daquela cidade do comida, você sabe que você vai pelo menos assim, certeiro. Se você for no Campeão, já tá bom. Exato. Né? Fala, eu tô aqui em Curitiba, não sei onde eu vou, né? Pô, entra no site do comida e vai no Campeão, né? Ou vê o bar que tá mais perto do seu hotel. Então isso acaba gerando um circuito, não só do mês do comida, mas fora do mês do comida, porque as pessoas consultam o nosso site, o nosso aplicativo, que também tem um aplicativo para celular, e é muito legal, porque você tá lá, baixa o aplicativo, pô, onde que eu tô? Ver o boteco mais próximo. A geolocalização mais próxima, ele te manda, e aí você consegue fazer essa baratona, né? Esse circuito, né, de gastronomia. Vira uma ocupação, né? Porque às vezes a pessoa tá na cidade. Profissão, né? Exato. Botequeiro. Qual que é a sua profissão? Eu sou botequeiro de carteirinha. Nas horas vagas eu frequento boteco, do Comida de Boteco, e vou pesquisando boteco. Tem gente, aqui em São Paulo ainda não vi esse movimento, mas no Rio isso já é muito comum, em Belo Horizonte, Salvador já começou. As pessoas agora, elas alugam vans, alugam ônibus, colocam os amigos dentro, fazem camisetas personalizadas pra fazer a caravana dos amigos do Comida de Boteco. Então, se você sair hoje no Rio de Janeiro um sábado, você vai ver uns 10 ônibus circulando de boteco em boteco. Os botecos ficam pirados, porque eles não estão dando conta do volume deles. De repente chega um ônibus, desce 30. Ô, Crica, mas eu posso te falar um negócio? A gente começou aqui em São Paulo, hein? Aqui, esta agência de turismo começa hoje. Você tá ouvindo, vai ouvir no meio da semana, então já foi a primeira galera, mas semana que vem ainda tem hoje, então vai dar tempo aí. Estamos circulando hoje? aí. A gente começa você hoje. Falou que não tinha visto, já tá vendo. Eu quero tirar foto, eu quero registrar. As nossas vans vão estar lá, as nossas vans vermelhas aí. É que agora tá um tempo político meio complicado, mas a gente não tem um partido político específico. A van é vermelha bem antes dos partidos, tá? Não vai zoar a nossa van. Mas a gente começou, então a gente hoje faz 3, amanhã 3. Qual é a região de hoje? A gente vai pegar a região central e depois Zona Norte, porque a gente é dono dessa empresa, então a gente pode puxar o saco dos nossos botecos. Então nós vamos encontrar. Mas a gente vai se encontrar com certeza. Porque eu tô fazendo em 3 dias 50 bares. Nossa. São Paulo. Ontem eu fiz 16. Vamos ter que fazer mais exercício aí pra acompanhar a Crica. Mas eu te dou as dicas, não tem problema não, a gente dá as dicas. Ontem a gente já fez 16, a gente vai fazer mais uns 20 e poucos, amanhã a gente termina. E fora que são outras cidades que você tá visitando também. Mas quando o concurso abre, a gente tem muito essa tradição de visitar todos os bares daquela cidade no primeiro final de semana. Todos os botecos do comida são visitados na largada por alguém do comida, em cada cidade. Legal. Então, assim, esse final de semana, todos nós, cada gerente, cada gestor, cada dono do comida, cada um tá numa cidade do Brasil fazendo a rota dos 20 botecos. A gente faz essa divisão porque 20, 30, 40, 50, né? Tem lugar que é 50 em São Paulo, é 50, Rio também. Mas a gente tem isso que é passar de bar em bar para desejar boa sorte para eles. Ah, que legal. Quer saber onde estou? Tô no boteco,
E agora a gente entra num bloco específico, até porque a gente vai começar a fazer o encerramento, você que tá gostando desse podcast. A gente tava falando da alma, né? E o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler a história, eu vi o ano passado, o movimento que foi aqui, é realmente essa história de transformar as pessoas. Me deu a oportunidade de ir num boteco que eu, em condições convencionais, jamais saberia que ele estava ali. E pra comer um tipo de comida que eu gosto bastante, e você quebra paradigmas e tudo mais. Mas qual esse que era negócio... o boteco? A gente foi no Luar do Sertão. Nossa, na Zona Norte. Zona Norte, porque, né? Assim, comemos um galo. Comemos um galo. E aí Eu comecei... sou mineira, né, gente? Eu sou galo, desculpa aí. Eu já Então, a gente foi lá pra comer o galo e foi um negócio assim... Eu me senti aquele desenho, sabe aquele desenho do Ratatouille, cara? Que aquele cara vai lá experimentar o negócio, ele viaja pra infância, não sei o que lá. A cozinha da mãe. É isso aí. E o tratamento, você vê realmente aquele cara que tá lá, dando um duro atrás do balcão, te atende. Aí o filho dele chega, ele vai lá, fala com o filho, não sei o que lá, volta, te atende de novo. E eu fiquei tão encantado, porque era uma rua comum, num boteco comum, que eu não teria nenhuma oportunidade de entrar. E tava algumas quadras de casa, que é o mais interessante que isso. Então, e você não conhecia ainda. Exatamente. Então conta um pouco, né? Uma pincelada, porque quando você abriu aqui, as pessoas não ouviram, mas depois eu vou tentar pedir pra Krika o cara liberar também, né? A história que a gente quase começou a abrir esse podcast chorando aqui. A gente faz o podcast o máximo de humor possível, mas é tão emocionante, toca tanto a alma que você que ouvinte de podcast você não tem explicação, você tem que ouvir, né? A gente tem escutado algumas histórias, assim, bem emocionantes, assim, desses botecos, desses donos, dessas famílias, né? É como aquilo que eu falei, essa semana mesmo a gente estava no Rio, um dono de boteco falando que ela teria desistido se não fosse comida de boteco. A gente faz de tudo para que eles não fechem, para que eles consigam continuar o negócio deles, se manter e viver desse negócio que eles amam. Porque eles são os cozinheiros, eles normalmente estão ali por amor, né? A camisa, é a vida deles. Então, é muito gratificante pra gente ouvir depoimentos como esse do Rio, como o Boteco de São Paulo, que ontem na abertura, né, ele acabou saindo na televisão e aí passou um pouquinho, ele tava com a fila de espera, né, na porta do bar dele. E ele ficou tão emocionado porque, né, ele acreditava no comida, ele queria muito participar do comida. Quando ele entrou no comida, ele já estava emocionado de estar dentro do comida, porque ele falou, olha, queria tanto participar do comida e vocês vieram me convidar, eu nem acreditei. Vou fazer tudo que eu puder, dar o meu melhor para continuar no comida. E aí quando abriu o concurso, coincidentemente, foi gravado uma matéria nele e ele saiu na televisão. E aí, obviamente, ele ficou lotado, fila de espera, ele não estava esperando aquilo. E aí me manda uma mensagem na hora, assim, né, que estava acontecendo a coisa pra ele. Muito emocionado, agradecendo, falando, pode falar o nome do bar? Pode, que você pode falar Bar tudo. do João. Um beijo pro Bar do João, pra família do Alexandre, do seu João. Que inclusive saiu na matéria da Folha de São Paulo, ele tá participando pela primeira vez aqui, o Bar do primeira João. vez. E aí ele tá em Piedade, se eu não me engano, né? Tem até que olhar no livrinho. Eu tenho que olhar também, porque eu não consegui ver só 50 botecos. Olha pra mim, Bar do João. Acho que é Piedade, pro pessoal não errar. Mas se você entrar no site, você vai ver. E aí ele todo emocionado, né? E chorando, né? No final ele se emocionou e chorou, falando assim, agradecendo a oportunidade de estar ali, realizando um sonho, de mostrar a comida dele, né? Do pai dele, do bar dele. O pai dele trabalha com ele tá ali com o pai há mais de 20 anos, né? Então, assim, nessa luta de bar. Então, todas essas famílias, eles passam por altos e baixos, porque não é fácil tocar um comércio como esse, né? Todo mundo ali tá na luta, já passou por muita coisa pra sobreviver e reconhecer o trabalho desses caras e fazer com que o público reconheça o trabalho deles é uma emoção muito grande pra eles. É mais do que o dinheiro, é o reconhecimento do público, da mídia, das pessoas, da imprensa, de que aquele boteco existe. Um boteco uma vez em Belém me disse assim, Krika, eu existo há 20 anos em Belém. Eu nunca tinha sido reconhecido e vocês me deram a oportunidade de me mostrar pro mundo. Tanto que ele fazia uma cachaça de jambu que foi patenteada por ele e hoje o Alex Atala vende essa cachaça aqui em São Paulo. Aí. Compra dele. Traz chama Meu Garoto, o bar. 20 anos ali, né, depois da comida, ele foi visitado por vários chefes. A cachaça dele circula o mundo, cheio de turista. Então ele fala, a comida resgatou a minha autoestima, né, e trouxe o reconhecimento do trabalho de 20 anos. É o reconhecimento de um trabalho de 20 anos, que ninguém nunca tinha dado. Então, quando comida vai pra esses bares, buscar esses bares em lugares assim, que ninguém nunca iria, né, ninguém nunca Aquela foi, rua que né? às vezes passa a gente, mas as pessoas
pessoas não têm, né? Não têm um olhar. Exatamente. A gente tá dando a oportunidade do cara que tá ali há anos fazendo um trabalho ou que tá começando e precisa ser mostrado porque acabou de montar o seu negócio e precisa de uma oportunidade, para que ele seja visto e que as pessoas reconheçam o trabalho dele. Se ele tiver um bom trabalho, tiver uma boa comida, um bom atendimento, ele vai ser reconhecido, né? Aí já depende do cara. A comida dá visibilidade, leva as pessoas, leva a mídia, leva a imprensa. Ele pode levar a família também, exatamente, né? Você pode levar sua namorada, sua esposa, sua mãe, e sua família. sempre é legal porque quando você chega nos bares de comida, você encontra um monte de família, né? Você encontra a família toda reunida. É muito legal isso. Essas histórias de vida, teve um também no Rio de Janeiro incrível, que foi um dos campeões do ano passado, porque a gente teve 2 campeões no Rio, mestre Pode isso? Remédio. Pois é, me deu empate, você acredita? Porque a gente não tem como. Mesma nota. Se os dois são bons. Se os dois são bons, caramba, vamos pro Rio de Janeiro. Ô, pessoal do Rio de Janeiro, ó. A gente espera que a gente tá chegando aí, hein? Santo Remédio e o Artichope. E a história do Artichope também foi uma história que repercutiu muito no Rio por causa da história dele de entrar no comida. Ele ficou 4 anos ligando pro comida, pedindo pra entrar. E ele não se se encaixava. Não é que ele não se encaixava, é que tinham tantos bares na frente. Rio de Janeiro, né, meu amigo? E aí, às vezes, a gente não chegava nele. Assim, ele mandava indicação, a indicação dele entrava na lista, mas a gente não chegava no bar dele. Não ia alguém visitá-lo porque tinham outros bares que já estavam na lista, uma demanda muito grande, a gente acabava entrando. Tinham outros que entravam na fila, já estavam na fila antes dele, foram convidados antes dele. Então, acho que 2012 ele começou, 2011 ele começou a ligar pro escritório. Ele foi visitado em 2014 e ele entrou no primeiro ano de 2015 e foi campeão. Olha, nossa! Estreando no chave de valeu ouro. a história, hein? Então assim, a história dele é outra também, que era isso. O bar dele, ele conta no vídeo, né? Ele gravou um vídeo pra gente, que ele até se emociona também e fala: eu tava quebrado antes de entrar no Comida de Boteco, era tudo ou nada. Naquele momento eu vendi o apartamento da minha namorada, que tá com ele hoje, é noiva, eles vão casar por causa do justo, né? A gente até promoveu casamentos, né? E naquele momento ele falou: olha, ou era tudo ou nada, né? Ou eu vendia, o pai dele, ele fala assim no vídeo, muito engraçado esse depoimento, que ele fala: meu pai disse pra mim, eu morei na África, morei nos Estados Unidos, morei não sei aonde, rodei o mundo, aí meu pai falou: você é retardado? Vai ser dono de boteco depois de tudo que eu investi em você? E aí o pai dele já tava louco com ele, né? Daquele momento que ele já tava dando tudo, já não tinha mais o que colocar, tinha vendido tudo. E aí ele fala agora que aquele momento era: ou eu vendi o apartamento dela pra gente continuar no negócio, morava no boteco, né? ou pedir a Deus que o milagre acontecesse na minha vida. Aí ele fala: e veio o milagre, veio comida de boteco. Aí ele começa a chorar no vídeo, muito legal. Até a gente tá aqui. Aí porque foi a história dele, aquilo era real, né? Ele não tava contando pra gente, a gente foi gravar com ele uma coisa e ele começou a contar a história dele, como ele chegou no bar. Só que na hora que ele foi contar a história dele, ele se emocionou, né? Então, ele conta isso, que aí depois que ele entrou no comida, a vida dele começou a melhorar já no comida, no mês do concurso ele já começou a pagar as contas, acertar tudo, e aí ele campeão, aí pronto, aí ele arrebentou. O cara que não tinha, às vezes ele pagava as pessoas pra entrarem no bar dele, pagava cerveja pros clientes entrarem pra ter cliente na mesa. Agora ele tinha fila de espera no Comida de Boteco. Primeira vez que ele teve fila de espera, ele mandou um áudio no WhatsApp pra todo mundo dos bares do Rio de Janeiro, agradecendo e chorando que ele tava tendo fila de espera pela primeira vez no bar dele, que ele não tava super emocionado, não se aguentava de emoção, porque tava tendo fila de espera, imagina. Então, é muita história legal aqui. É de arrepiar mesmo esse negócio. Aqui em São Paulo, a gente tem o Xandão, a família Berinjela também, que é um... Foi campeão ano passado? A Berinjela foi campeão em 2013, que também é um bar de 50 anos no Tatuapé, que ninguém conhecia. E aí, quando ele foi campeão, cara, ele arrebentou. Ele passou a vender, acho que, mais de 20, 30 toneladas de berinjela por mês. Louco! Não, assim, ele é uma coisa assustadora. Começou a produzir berinjela. Relacionando o mercado da berinjela. Não, eu sei que ele vendeu, não sei no período de quanto tempo, umas 20, 30 toneladas. Teve bar que já vendeu 8 toneladas de... Sim, é muito normal no mês do concurso o cara vender toneladas do insumo principal do petisco dele. Eita, tá faltando um galo lá no bar do... É muito comum, assim, a gente tem vários casos assim, e eles se tornaram os famosos, né, do Tatuapé, porque eles foram campeões do Comida de Boteco em 2013, e foi bem legal. E aí, depois disso eles deslancharam também, conseguiram financeiramente melhorar, comprar carro, igual quando a gente saiu com um carro zero do Comida de Boteco, eles brincam, a gente entrou com uma dívida de tanto e saiu com um carro zero no Comida de Boteco. Que legal. Eles contam essa história. E um dos mais engraçados também, que é um
morro de rir é o Xandão na Vila Matilde, né? Que ele fala que depois que ele ganhou Comida de Boteco em 2014, ele passou a ser ele reconhecido como Ayrton Senna da Vila Matilde. Ah, é? E o sonho dele era ser famoso. Aí ele falava assim, nossa, meu sonho era ser famoso, Crica. Aí depois que veio Comida de Boteco, eu nem acreditava, porque todo mundo na rua me cumprimentava, parava, queria falar comigo, tirar foto com o Xandão. E agora ele tá pior ainda, né? Porque pela primeira vez a gente conseguiu uma façanha aqui, que o VT do Comida de Boteco tá veiculando na Globo. A gente conseguiu colocar 2 campeões do Comida de Boteco de São Paulo no VT, que é o Xandão e o Berinjela. Foram os campeões de 2013 e 2014. E eles estão no VT, estão na Globo. Agora eu falei assim, meu Deus. Aí falou assim, agora ninguém me segura, Cris. Eu te falei que eu ia ser famoso, agora sim eu tô famoso, eu tô na Globo. E tá no Tourcast também, pô, né? Oi, tá no... Agora, Xandão, você tá mais famoso, que eu já contei essa história. Vai pro Japão. Vai pro Japão. Ó, primeiro podcast a falar do Xandão. Então eu já vou falar aqui que eu tô com o guia na que mão. Os outros podcasts iam falar. O Bar do Xandão fica na rua Gil de Oliveira 477, na Vila Matilde. O Bar do João, que a gente acabou de falar aqui também, fica na rua Antônio Lobo, número 33, na Penha. E o Bar do Berinjela, na Praça 20 de Janeiro, número 67, no Tatuapé. Então, se você for fornecedor de berinjela, já sabe pra quem vender aí. Tem muita história. Eu poderia contar a história de todos os bares aqui de São Paulo. Dá um podcast por bar. Mas aí, vamos fazer o seguinte, convidem os bares de São Paulo pra vir falar com vocês no podcast. Vocês, bares, estão convidados a nos chamar pra gente poder gravar, porque depende muito da sua agenda. E agora vocês estão famosos, né? De repente passa algum curso. Porque a nossa principal intenção é chamar um turista pra visitar a cidade de São Paulo e mostrar que São Paulo tem muito mais do que compra. São Paulo é muito mais do que eventos. Tem muita gastronomia na cidade de São Paulo, tudo é no superlativo. Como a Crica falou, cada região tem seu conjunto de bares, então você não precisa sair da sua região pra experimentar um bom petisco. E quando você sair, você vai nas outras cidades. E se você for beber, chama a gente aceita também. A gente vai de metrô, não se preocupe. Ou de van. Sim. E antes que role o ciúme, deixa eu só falar quem foi o campeão do ano passado, porque eu falei dos 2 campeões de 2013 e 2014, e famoso Bar do Justo 2015, Zona Norte. Zona Norte, representando a Zona Norte aí. Agora a gente precisa arrumar um campeão pro centro e pra Zona Sul, é isso, né? Agora falta só um campeão no centro da Zona Sul. Olha aí. Não, já teve um campeão também na Zona Sul, que foi o primeiro ano, é que ele não tá no Comida Mais, mas foi o do Ipiranga, Bar do Magrão. Mas agora ele não participa do Comida, mas já teve um campeão na Zona Sul, agora precisamos ter um campeão no centro. Então, vou falar agora então do Bar do Justo, pra não ficar injusto. Tá? Então é na rua Alferes Magalhães 25, em Santana. Exatamente. Então, comunidade da Zona Norte, né, além das escolas de samba, tem os botecos aí que vocês podem visitar. Mas não tem só os campeões que a gente falou. Não, a gente vai conhecer os... Entra no site, qual que é o site, Crica, do Comida de Boteco? É Comida de Boteco. Com I, com U. Com I, o Di com I e o Boteco com U, B-U. É comidadeboteco.com.br. A gente vai deixar o link do Comida de Boteco oficial no post deste Tourcast para que você possa entrar lá e conheça todos os endereços, escolha o seu bar, vá lá, vote. E dá sua opinião. Sua opinião, lá bota lá. Coloca lá embaixo, põe lá também na página do podcast, coloca o que você achou dos bares. Exatamente, coloca lá, porque a gente vai gostar de saber a sua experiência, porque a gente não vai conseguir visitar 50, não em 30 dias, né? A gente vai visitar ao longo do ano. Mais do que isso... Será que o Comida de Boteco chega no Japão? Porque tá crescendo, Murakami, né? Tá vendo? Olha só, imagina. Faz um pedido aí. A base de saque. Essa semana a gente encontrou um jornalista que tem uma coluna que chama Pé Sujo no Rio, no Jornal Globo, Juarez Becosa. E ele fez uma viagem de quase volta ao mundo que ele chamou, só visitando botecos. Foi um projeto dele com o Globo. E ele ficou quase 6 meses, se eu não me engano. Ele chegou agora. Chato esse emprego, hein? Visitando botecos. E a proposta dele era fazer tudo de ônibus e carro, porque ele detesta avião. E navio. Então ele só pegou 3 aviões quando não teve jeito mesmo. O resto tudo foi de carro, jegue, a pé, bicicleta. Aí eu perguntei pra ele, mas você conseguiu não fazer de avião? Ele falou, não, teve 3 trechos que não teve jeito, 3 ou 4 trechos que não teve jeito mesmo, que ia inviabilizar a viagem, ia ficar um mês atravessando o Oceano Atlântico de navio, não dava. Mas aí ele falou que ele acabou incluindo o Japão, que não tava no roteiro inicial dele, que ele não resistiu. Perguntei, tem boteco? Lá ele falou assim, nossa, Crica, você ia ficar louca. Um monte de botecos, botequinhos assim, incríveis, uma coisa assim, sensacional, e é muito legal. Então, o Japão tem boteco. Então, comida de boteco pode ir pro Japão. Nossa, a terra do sol nascente. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo.
Bom, galera, visitem os botecos, acompanhem aí o nosso podcast. Se você gostou, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail. Se tem perguntas, visita o site, vai lá, vai botecar na cidade de São Paulo. Vota. Pode votar na gente também, né? Falando, cada depoimento também é um sinal de que a gente faz um trabalho bacana de divulgação. Vai lá, conheça. E agora, a pessoa que for no boteco, ela não vai mais só pra experimentar o petisco. Ela vai com uma história que tem toda uma alma dentro do boteco. Exatamente. E chama a Infinity pra levar vocês e seus amigos pra fazer essa. Se você for sozinho, chama a gente que a gente vai com o maior prazer também. A gente vai também. Ai, se vocês quiserem, pode me chamar também, que eu vou com uma... Ó, mas pra acompanhar a crica tem que ter pique, hein? 50 por dia. 50 em 3 dias é atleta olímpico. Tem que fazer escola, né, comigo, né? Posso ser professora de você. A gente tá no nível júnior ainda, vamos devagar. Falou, gente, um abraço. Obrigada, gente. Tem moda boa, tem. E aí, gostou das informações do Comida de Boteco? Então, que tal você não só ouvir esse podcast, mas também ter a oportunidade de ir lá, participar e sentir um pouco, não só dessa história que a gente contou, mas experimentar essa gastronomia de raiz dos botecos. Se liga nessa promoção. Nos dias 23 e 24 de abril, a agência Infinity está promovendo uma saída para que você possa conhecer 3 botecos no sábado. No domingo, a mesma coisa, você tem a oportunidade de conhecer 3 botecos participantes e, com isso, você pode votar no seu petisco, no seu boteco favorito. Detalhe, o valor para você poder fazer isso é de R$ 45 mais aquilo que você consumir no boteco. O mais especial desse processo é que, ao final do terceiro boteco, a gente não traz você de volta para agência. A gente leva você para sua casa. Pois é, que tal você então conhecer os 3 botecos aqui com a gente e no final eu deixo você na sua casa. E mais, para os ouvintes do Tourcast, a primeira gelada é por minha conta. Estarei lá e faço questão de pagar essa gelada para você. Ah, mas eu não bebo cerveja, não tem problema. O primeiro suco ou o primeiro refrigerante também é por minha conta. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para contato@infinity.tour.br. A gente te passa as outras informações e você vai conhecer o Comida de Boteco com a gente e depois no final a gente te deixa lá na sua casa. Claro, se você for morador aqui da cidade de São Paulo, tudo bem? Então essa promoção é válida aqui na cidade de São Paulo. Um abraço e vejo você lá no Boteco. O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.